Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: "Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro." Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocês e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Gebá. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: "Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos." O rapaz respondeu: "Faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor." "Muito bem," respondeu Jonatas. "Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória." Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: "Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos." Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: "Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês." Jonatas disse ao rapaz: "Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus." Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. A derrota dos filisteus. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: "Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando." Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: "Traga aqui a arca da aliança." Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Você não precisa mais consultar o Senhor." Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Depois da batalha. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: "Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado." Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: "Todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou dizendo: 'Quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado.'" Então Jonatas respondeu: "O meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado." Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo, e comeram a carne com o sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: "Olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue." Saul gritou: "Isso é traição! Rolem aqui para mim uma pedra grande!" E ordenou ainda: "Vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue." Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. O povo salva Jonatas. Aí Saul disse aos seus soldados: "Vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo." Eles responderam: "Faça o que achar melhor."
Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas, se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: façam um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca! Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nem um fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua terra, o reinado e a família de Saul. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos, que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava, era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã, e era filho de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Carta aos Romanos, capítulo 12. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem.
Jeremias capítulo 51. Mais condenação para a Babilônia. O Senhor Deus diz: Eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens, destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia. Salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem remédio para suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: Quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: O meu povo grita assim: O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado, ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada. São uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Babilônia, poder destruidor nas mãos de Deus. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra, você foi as minhas armas de combate. Por meio de você, eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você, esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você, matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado e esmaguei governadores e altas autoridades. O castigo da Babilônia. O Senhor Deus diz: Vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e a arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro. Como um monstro, ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Deus ajudará Israel. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem.
Então Babilônia se tornará um montão de pedras onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos os que olharem para Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. A queda de Babilônia. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas. São como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem aos judeus na Babilônia. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. E os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. A destruição de Babilônia. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, era o oficial ajudante do rei Zedequias, de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia, e então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela, e disse a Seraías: quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois, ore assim: ó Senhor Deus, tu disseste que vais destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Salmo 30. Ação de graças de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi, canção para a dedicação do templo. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel?
Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre.